Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elaine, eu trabalho na área da saúde já há algum tempo, né? Eu sou farmacêutica, mas eu também sou coach em saúde e também em terapias naturais. E hoje eu convidei a Yolanda, que também trabalha na área da saúde. A Yolanda, ela tem assim, uma história assim, de transformação, que ela vai estar compartilhando com vocês. Ela passou por uma transformação da germinação na dieta crua. A gente sabe que é muito importante a gente consumir uma maior quantidade de alimentos na sua forma crua para a nossa saúde, né? E quando a gente cozinha esses alimentos, eles desnaturam essas proteínas e essas enzimas. Não que o alimento, cozido, ele fica um pouco mais pobre, né? Dessas substâncias que servem para nutrir o nosso corpo. Mas os alimentos cozidos, eles também têm a sua importância, né? Mas na forma crua, tem um suporte muito maior de nutrientes para a nossa saúde. Então, a Yolanda, ela tem um canal no YouTube, Cultivar para comer. Cultivar para comer, isso. E ela já vai contar para vocês a experiência dela com essa culinária que traz muitos benefícios para a nossa saúde. E é muito bom ter você aqui conosco, sabendo que vocês estão interessados em estar cuidando da sua saúde, se amar, né? Nós temos um programa de desinflamação, depois quem tiver interesse, quiser conhecer mais, pode estar entrando em contato com a gente no particular. E vamos começar a nossa aula, que nós não queremos terminar muito tarde, né? Com certeza. Então, você, Yolanda. A Yolanda vai estar conversando com vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês levantam a mãozinha, e aí ela vai estar tirando também, tá bom? Fala o seguinte, se tiver qualquer dúvida, que eu não vou estar enxergando vocês, então não adianta levantar a mãozinha. Vocês podem perguntar, tá? Pode abrir o áudio e perguntar, que a gente interage. Fica até melhor, né? Não fica um monólogo, só eu falando, fica mais interativo. Quem quiser também estar tendo uma visão melhor da Yolanda, tem uns 3 pontinhos aí embaixo na sua tela, tem a opção tela cheia. Que aí você pode estar colocando como tela cheia, mas os 3 pontinhos é do lado da sua foto, tá? Tem 3 pontinhos embaixo onde tem o desenho do telefone, e tem 3 pontinhos do lado da sua foto, que você clicando, você seleciona em tela cheia, que aí vai ficar melhor para você visualizar o vídeo, né? Porque às vezes fica na miniatura. Eu coloquei aqui tela cheia, para mim está aparecendo como tela cheia, eu achei que estivesse aparecendo para vocês também. Pra gente só vai aparecer, se cada um selecionar, né? Tem que selecionar, né? Isso, que o meu estava pequenininho, aí eu selecionei do lado da minha foto, tem esses 3 pontinhos, aí tem a opção da tela cheia. Então, vamos lá, Yolanda, vamos contar um pouquinho aí da sua experiência com a alimentação viva, né, e ajudar o pessoal que está com dificuldade de fazer germinação. Vocês vão ver que é simples. Algumas pessoas que estão no programa Desinflame-se, eles tiveram algumas dificuldades, alguns conseguiram, outros não. E aí vocês aproveitam já para tirar as dúvidas, tá, e anotar aí no papelzinho para depois não esquecer, beleza? Muito obrigada, Elaine, por esse convite. Eu me sinto honrada de participar, de ter sido convidada para expor um pouco do que eu conheço, porque estamos aprendendo, estamos no caminho, né? Porque assim, olha, enquanto a gente está com saúde, a gente não imagina que um dia pode perder essa saúde. Então, simplesmente, a gente não se importa, a gente come de tudo, e somente quando aperta o sapato mesmo é que a gente resolve mudar. Infelizmente, temos a mania de esperar acontecer as coisas para daí fazer mudanças. Eu imaginava que um dia fosse ser vegetariana, mas não frugivorista, né? Eu sou professora universitária e eu estava fazendo doutorado, e para fazer doutorado a gente fica muito tempo sentada. E eu creio que isso tenha provocado, tenha agilizado um processo inflamatório que provavelmente iria acontecer. Eu desenvolvi artrose de quadril aos 50 anos, né? Artrose de quadril. E bursite na cabeça de fêmur, problema no nervo ciático, problemas na cabeça de fêmur, né? Bursite na cabeça de fêmur, e problema na coluna. Tá? Problemas na coluna. E eu não conseguia sentar sem tomar anti-inflamatórios. Eu chegava a tomar 3 anti-inflamatórios por dia, às vezes não era suficiente.
Então, eu encontrei a minha amiga, Elienay, né, lá na igreja, e ela... Eu falei assim, Elienay, por que você emagreceu, você está mais bonita? Ah, tô fazendo a dieta crua. Então, aí ela abriu um grupo, né, me colocou no grupo. Foi quando eu também conheci a Iladir, né, conheci várias pessoas que me ajudaram muito. A Celina me ajudou muito nesse processo de mudanças. E o fato é que, claro que como é questão óssea, não foi de uma hora para outra que sumiu a dor, né? Foi cerca de um ano. Um ano depois, eu já não sentia mais nada de dor. E tanto é que hoje eu viajo, vou para o Rio Grande do Sul de carro, volto, não sinto dor nenhuma. Nunca mais senti dores. E hoje já fazem 4 anos e meio que eu estou procurando ser crudivorista, né? Me alimentando apenas de alimentação crua. Não digo para vocês que eu nunca mais comi nada cozido. Às vezes eu como, às vezes, principalmente quando a gente viaja, às vezes não tem tudo que a gente quer. Eu procuro sempre levar, à medida do possível, alimentação crua, a gente para, compra no caminho. Mas às vezes a gente precisa comer, mas nada de origem animal. Né? De origem animal, leite, queijos. Queijos já aconteceu algumas vezes, né? Que ainda é uma memória afetiva antiga e ainda me tenta. Mas o meu caminho é o crudivorismo, né? Esse é o meu caminho, eu quero ser crudivorista. Então, se eu pisar aqui, eu pisar ali, eu volto para o caminho. Minha meta é alimentação crua, alimentação viva, e não o contrário. Então, isso me ajuda a me motivar. E, em função disso, eu criei 2 grupos de dieta crua. Tem cerca de 400 pessoas, mais ou menos, em cada grupo, onde eu procuro ajudar as pessoas a melhorar os seus hábitos de saúde por meio da alimentação crua. E as pessoas sempre ficavam me pedindo, Yolanda, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Aí foi aí que surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube, chamado Cultivar para Comer, onde eu mostro como cultivar em pequenos espaços e até mesmo em apartamento. Você consegue ter algumas hortaliças. Tem algumas hortaliças que você pode cultivar na sombra. Como, por exemplo, grãos germinados, brotos, podem ser cultivados na sombra. Né? E também como fazer pratos deliciosos da alimentação viva, da alimentação crua. Né? Porque quando você pode até aquecer os alimentos até 40 graus, 42 graus, ele mantém o valor nutricional. Por exemplo, uma cenoura crua, ela é medicina e alimento. Mas uma cenoura cozida, ela é só alimento. Né? E, por isso, tenho procurado seguir os hábitos da alimentação crua, alimentação viva. E, gente, é complicado você fazer uso da alimentação viva sem você utilizar grãos germinados, brotos, na alimentação, porque ele vai aumentar muitas vezes o valor nutricional. Ah, mas eu sou vegetariano, não sou crudista, não preciso disso. Gente, mesmo sendo vegetariano, mesmo você sendo carnívoro, é importante introduzir os brotos, os grãos germinados na alimentação, porque eles aumentam muitas vezes o valor nutricional, tá? Aumentam muitas vezes. Enquanto ele é só uma semente, ele fica fechado ali, né? Ele cria em volta uma película chamada fitatos, né, para se proteger de bichinhos que possam vir comer. Só que, quando você coloca de molho na água, ela incha e esses fitatos saem, eles se soltam, porque ela está se abrindo para uma nova vida. E daí você joga fora aquela água, você não usa aquela água. Você não joga fora, coloca nas plantas, as plantas gostam muito, porque ajuda a proteger as plantas, tá? E temos que ser autossustentáveis também, né? Então, não jogue fora essa água. Use nas plantas, para molhar as plantas, tá? Porque às vezes tem gente que gosta de querer beber essa água. Não é bom, tá? Porque ela está cheia de fitatos. Inclusive, mesmo o feijão mesmo, antes de cozinhar, você deve deixar de molho para retirar esses fitatos, que eles são indigestos para a nossa saúde, indigestos na nossa digestão. E ela, Oi. Tem umas pessoas falando que não estão conseguindo entrar, acho que tem que aceitar, né? Não sei. Deixa eu ver aqui.
Então, pessoal, a Yolanda, ela está contando um pouquinho da experiência dela aí com a dieta crua. Nós sabemos que no programa de desinflamação, a gente também ensina vocês a estar introduzindo essa alimentação no seu dia a dia. E a ideia de convidar a Yolanda também foi para ajudar vocês que, de repente, estão com dificuldade em fazer esse processo de germinação, tá bom? Para quem está chegando depois, a Yolanda vai estar passando para vocês tudo isso, tá bom? A Joyce, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou conseguindo aqui ouvir bem. Então tá bom. Aí assim, não, porque às vezes eu estou intertida aqui, falando, quando menos espero, pode cair a internet, a gente acha que tá tudo bem. Verdade, não, qualquer coisa. Quando a coisa é ao vivo, fica assim, né? Isso. Então assim, gente, deixa eu ficar melhor. Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui. Acho que vou ter que ficar sentada mesmo, senão vocês não vão conseguir ver. Então, assim, gente, eu simplesmente me apaixonei pelos grãos germinados, tá? Os brotos. Hoje nós vamos nos ater apenas nos grãos germinados, tá? Os grãos germinados. Brotos, a gente pode até fazer futuramente um novo encontro, né? Falar sobre os brotos germinados na terra, porque assim, olha, você pode germinar na água, germinar no ar e germinar na terra, tá? Que grãos você pode germinar no ar? É uma infinidade de grãos. Feijão azul, feijão moyacha eu não tenho aqui, acabaram, né? Vou ter que comprar mais. Mas eu tenho aqui, olha. Aqui eu tenho semente de girassol, descascado, né? Lentilha, milho, tá? Permitir aqui. O milho, isso aqui no caso, milho pipoca. Gente, fica uma delícia você colocar ele para germinar. E daí você colocar no suco verde. Né? Aqui tem aqui tem a quinoa, feno grego, tá? Muito bom para a nossa saúde. Aqui, trevo, alfafa, mostarda, repolho, trigo. Tá? No caso, por exemplo, que você pode estar encontrando em mercados facilmente, seria os grãos de a lentilha, semente de girassol descascada, milho, né? Você pode estar encontrando a quinoa, também o grão de bico, a gente pode estar encontrando em mercados e você pode estar utilizando ele, né, de forma mais fácil. Agora, você pode também comprar pela internet. No caso aqui, muitos desses grãos eu comprei pela internet. Existe um site chamado Broto Fácil, onde a gente pode estar comprando esses grãos de forma mais fácil. Ou em casa de produtos naturais também, né? A gente pode encontrar. Grão de trigo também a gente pode estar encontrando. Eu tenho aqui, ó, alguns grãos. Eu tenho aqui alguns grãos já germinados. No caso aqui. Aqui eu tenho alfafa. Olha como ele está lindinho, gente. Alfafa. E aqui o trevo, tá? Germinado. E tem uma peculiaridade em relação ao grão de bico. O grão de bico, eu nunca consegui fazer ele germinar fora da geladeira sem que ele ficasse com cheiro ruim. Porque ele demora um pouco mais para germinar. Então, como é que eu faço? Eu coloco ele de molho na água. Depois que eu coloquei ele de molho na água por 8 horas, geralmente eu deixo à noite, no outro dia pela manhã, eu escorro bem aquela água, tampo o vidro e deixo na geladeira. Assim que eu consegui germinar o grão de bico. Tá? A lentilha germina muito fácil. Aqui no caso eu tenho a lentilha. Por quê, gente? Principalmente os feijões, né? Feijão, lentilha, grão de bico. A gente precisa de proteínas. E eles são ricos em proteínas. Né? São considerados também como oleaginosas. Tá? E você pode estar germinando tanto em vidros, tá? Assim,
como em peneiras. Muitas vezes eu viajo e eu levo uma peneirinha dessa junto comigo. E eu deixo de molho e no caminho eu mesmo vou preparando meus grãos ali, vou germinando no caminho. Onde eu parar, eu vou lá e germino. Na peneira mesmo. Né? E, Yolanda, a Edna está perguntando que, apesar de você não ter o feijão azuki ou moyashi, se você pode ensinar como germiná-los. Mas você vai é o mesmo processo, né? De todas. É o mesmo processo. É o mesmo processo. A única coisa que o feijão moyashi, inclusive tem um vídeo aí no canal onde eu mostro como fazer germinar o feijão moyashi ou feijão azuki de forma que ele fique grande, né? Fica assim grande para fazer um macarrão de feijão, né? No caso eu gosto de usar essa peneirinha aqui para fazer isso, de escorrer macarrão, né? Usar essa peneirinha. Aí eu deixo de molho por 8 horas, depois de 8 horas, eu jogo aquela água fora, e daí eu coloco aqui, espalho bem, e eu molho umas 2 vezes por dia, deixo no escurinho, né, em cima de uma bacia, assim, ó, tampadinho, né, pode ser uma outra bacia, assim, você tampar, ficar escurinho dentro do armário, ele vai crescer, fica os feijões grandes, né, assim, o feijão fica grande. Encontrei também essa peneirinha aqui com essa bacia. A gente pode também estar fazendo para germinar. Tá? Eu entro nessas lojas, onde vende produtos assim, eu sempre fico procurando coisas que eu possa estar utilizando. Né? Então, aqui, ó, você se lava ela e coloca de volta. Então, gente, vamos agora ao processo da germinação. Tá? Nós vamos hoje colocar para germinar repolho. Tá? A sementezinha de repolho. Então, como que a gente faz? No caso aqui, ó, coloca o repolho, semente de repolho, dentro do vidro. Se você nunca fez, não é acostumado, não faça muito, porque vai que você não gosta, está estragando. E não faça assim muitas variedades ao mesmo tempo. Faça uma variedade e vai testando aquela que você mais gosta. As que eu mais gosto, gente, o trevo e a alfafa. Os mais saborosos. Mas eu procuro diversificar, porque cada um tem os seus nutrientes diferentes. Então, depois que você, de preferência, gente, o vidro, o utensílio que você for utilizar, escaldar ele, colocar água quente, tá? Escaldar, deixa esfriar, para matar possíveis fungos ou bactérias que possam ter ali. Entendeu? Então, você coloca a água para cobrir, tá? Depois que você cobriu, você coloca, olha só, isso aqui é um tule. Tule não, um pano de voal, tá? Eu prefiro utilizar o pano de voal, mas você pode utilizar um tule, né? Que tem uns buraquinhos um pouquinho maior. Existe também alguns utensílios onde ele já vem com uma peneirinha, é bem mais prático. Por que eu procuro utilizar o pano de voal? Eu cortei ele redondinho e no bocal do fogão ali, eu dei uma queimadinha em volta, pode ser na vela também, é bem prático. Porque eu percebi que com o tule ficava entrando alguns bichinhos dentro. Então eu peguei e preferi utilizar o voal. Só que o detalhe é o seguinte, você não pode virar totalmente, tem que deixar uma parte sem molhar, porque se você molha tudo, ele não tem respiro, então ele não sai a água, igual o tule, né? Então, você lá dá uma chacoalhada nele e lava umas 5 vezes, tá? Lava essa semente bem lavadinha, umas 5 vezes, escorre bem, tá? Não vou lavar 5 vezes, mas digamos que eu já lavei as 5 vezes. Tá? Depois que você lavou as 5 vezes, aí você deixa ele lá de molho por 8 horas. Coloca a água dentro do vidro, né, e deixa lá por 8 horas. Tá? Geralmente eu coloco à noite, quando é pela manhã, eu pego, dou mais umas 3 lavadas nele, lavo, escorro a água, tá? Lavo, escorro bem a água, mais umas 3 vezes. Aí depois que eu escorri bem a água, eu pego e coloco no escorredor de louça. Eu comprei esse escorredor de louça aqui, só para colocar os meus grãos germinados. Olha, escorredor de louça, pequeno. Aqui eu consigo colocar 4 vidros, tá? Então,
Depois que eu fizer isso, aí, deixa eu dar mais uma escolhidinha aqui. Ó, aí eu coloco aqui e deixo assim emborcado, tá? Para ele ficar escorrendo. Por quê? Porque ele vai germinar no ar. E você não, é importante que deixe ele levemente lateralizado, assim, e não totalmente para baixo. Por quê? Precisa circular o ar lá dentro. Aí ele precisa de oxigênio para poder germinar. Se você tampa totalmente, aí fica abafado ali. Aí corre o risco de ter fungos. Só tem um detalhe, gente. Se você for optar por usar o paninho de voal, eu sempre gosto de, depois que eu escorri bem, eu gosto de dar uma secadinha aqui no pano, para não ficar molhado, tá? Aí eu deixo ele lá, escorrendo. Né? Aí, como que eu vou fazer? Isso pela manhã eu fiz isso. Quando for meio-dia, eu vou lá, dou mais umas 2 lavadas, umas 2 ou 3 lavadinhas nele, da mesma forma, lavo, escorra a água, depois lavo, escorra a água, lavo, escorra a água, de preferência água filtrada, viu, gente? De preferência água filtrada. Se não tiver, pode ser água normal mesmo, mas não deixe de fazer os seus grãos germinados. Aí, quando for à noite, eu vou fazer o mesmo processo. 3 vezes, lavar e escorrer. Aí, deixo lá. E o bom é deixar ele num lugar mais escuro, né? Ou então você cobrir com um pano mais escuro, assim, para dar uma similaridade de que o grão esteja dentro da terra, né? Escurinho. E depois, no segundo dia, ele já começa, olha, por exemplo, a alfafa e o trevo, digamos que eu deixei de ontem para hoje, de molho, quando for hoje à noite, ele geralmente já está germinando, já começa a germinar. Amanhã já vai estar totalmente germinadinho, quando ele vai germinar. Só que tem um detalhe, não esqueça de ver a data de validade das sementes, porque se for semente velha, se forem sementes mais velhas, elas não vão germinar. Então, escolha sementes mais novas, tá? Olha bem a data de validade antes de comprar. Tá? E quando ele germinou, tá? Eu deixo, digamos que ele, uns 3 dias, uns 2 dias germinando. Esse daqui eu coloquei para germinar na quinta-feira, tá? Quinta-feira, já está totalmente, eu coloquei de quarta para quinta, de molho, aí ele ficou germinando no ar, quinta, sexta e sábado, e hoje, né? Olha só, como está lindo, totalmente germinado. Depois que ele germina, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem como eles estão bonitos, olha. Estão conseguindo ver, gente? Tá um pouquinho longe, dá para ver. Alguém tá com dificuldade para ver? Vou chegar mais pertinho. Olha, gente, viu, pessoal? Quem chegou agora, né, vocês podem clicar do lado aí da tua foto para colocar em tela cheia, colocar eu como destaque, aí vocês conseguem ver melhor, tá? 3 pontinhos. Olha só. A foto tem a opção de tela cheia. Isso. Aí vocês conseguem ver melhor, tá certo? E de qual mesmo? Da alfafa, né, que você falou? Alfafa. Esse daqui eu mostrei foi o da alfafa. Então, assim, depois que ele germinou, né, eu pego e coloco, hoje pela manhã, eu peguei e coloquei dentro de uma bacia com água, tá? Dou uma chacoalhadinha nele, assim, para ele soltar as casquinhas. Aí as casquinhas boiam. Aí eu pego e puxo as casquinhas, assim, por cima, na lateral, e tiro aquelas casquinhas. Por isso que elas não estão com quase nada de casquinhas, tá? Aí, depois que você tirou as casquinhas, deixou escorrer bem, eu tampo o vidro e guardo na geladeira. Gente, eu já fiquei com grãos germinados, às vezes, 1 mês, tá? O povo diz, não, 1 semana eu tenho que consumir. Com certeza, conforme vai passando o tempo, ele diminui um pouco mais o valor nutricional dos grãos. Mas eu tive que viajar, voltei, e os grãos, eles germinam, continuam germinando na geladeira, mas, assim, um processo mais lento, tá? E não vão estragar, não vão criar fungos. E quanto mais rápido você consumir, mais nutrientes você vai ter. Mas se não tiver, se você não consumir tão rápido, também não estraga assim não, tá bom? É só você manter... Oi. Um pouquinho do tempo, assim, que cada grão ele começa a germinar para o pessoal que não conhece, né? Olha,
a lentilha, ela germina muito rápido. É mesmo a rapidez com que germina, por exemplo, você deixa germinando um dia no ar, né, tu deixa de molho à noite, no outro dia ele fica germinando, quando no segundo dia, ele já está todo germinado. Que acontece esse processo, geralmente são as sementes menores, né? Sementes menores, essas sementes menorzinhas, aquelas germinam desse jeito. O trigo, a alfafa, o repolho, a mostarda, também o feno grego, tá? A quinoa também. Só que assim, como a quinoa, a gente não sabe, muitas vezes a gente não consegue encontrar quinoa novinha, eu tenho um pouco de dificuldade com relação à germinação da quinoa. Olha, tanto a quinoa quanto os grãos de girassol sem casca, eu costumo colocar, eu deixo eles de molho, e também o trigo sarraceno, tá? Eu esqueci de colocar aqui, até tem ele aí. O trigo sarraceno também. Que o trigo sarraceno, gente, é uma opção saudável para substituir o trigo normal, né? É uma opção de trigo sem glúten. Na realidade, ele não é um trigo. A gente chama assim porque quando você tritura ele substitui a farinha de trigo nas suas receitas, tá? Principalmente quem tem intolerância a glúten. São sementes que costumam criar mofo muito rápido. Então, eu deixo de molho durante a noite, aí eu coloco na peneira, deixo escorrer bem, coloco numa peneira, e daí eu coloco assim, ó, uma vasilha, e visto um saco plástico nele, e coloco na geladeira. Ele vai germinar na geladeira, não precisa ficar lavando não, tá? Ele germina na geladeira e não fica com cheiro ruim. Os sementes só relembrando, sementes que eu faço isso, a de quinoa, a do trigo, a do semente de girassol descascada, e a do trigo sarraceno. As sementes que eu costumo fazer isso, tá? Eu germino muito bem. Quando for germinar, né? Eu germino e não fica com cheiro ruim. Agora, já aconteceu algumas vezes, da quinoa, por exemplo, eu colocar assim, ela não germinar, porque assim, no segundo dia ela já é para estar germinando. Se não germinou, pode consumir assim mesmo, colocar na salada e tal. Se ela não estiver com cheiro ruim, né? Porque ela vai estar dentro da geladeira, é mais difícil ela ficar com cheiro ruim. Então, pode utilizar, colocar na sua salada, ela vai estar uma semente crocante, mas que não germinou. Ela tem o valor nutricional dela também. Né? E sabe para quem assim não Yolanda. Germinação? Pode perguntar. A minha pergunta é sobre o trigo sarraceno. Você falou que ele não tem glúten nenhum? É zero não. mesmo? Não, porque na realidade ele não é um trigo. A gente que chama ele assim, uma semente que substitui a farinha de trigo. Entendeu? Você pega a semente, tritura ela, a gente pode até comprar farinha de trigo sarraceno, mas assim, gente, o ideal mesmo é a gente mesmo triturar os grãos, tanto de trigo como do trigo sarraceno. Por quê? Por exemplo, na época de Jesus, que as pessoas, eles consumiam, o pão deles era um pão vivo, sabiam disso? Não era um pão assado. Era um pão que eles colocavam para germinar, né? Pão essênio, que o povo fala, né? Na época de Jesus, o povo essênio viveu, né? Então, eles colocavam o grão para germinar, aí depois eles moíam e eles assavam no sol. Assavam o pão no sol. Então, na realidade, era um pão vivo, né? Então, hoje, por que o trigo tem feito mal tanto assim para as pessoas? Além de ter agrotóxico, né, essas coisas, é porque assim, ó, eles trituram aquele trigo, fazem aquela farinha e fica meses, anos nas prateleiras ali, tem conservantes, né? Ela acaba oxidando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam com intolerância a glúten. Por causa desses processos que acontecem. E se você colocar o trigo para germinar, tá? Além de você tirar aqueles fitatos que ele tem, a tendência é a pessoa não ter essa intolerância tão forte como ela tem com a farinha de trigo normal. Porque quando você tritura, por exemplo, uma semente, tem gente que diz assim, eu gosto muito da farinha de linhaça, vai lá e compra farinha de linhaça. Ela ali, em vez de fazer bem, ela faz mal, porque ali não tem mais nutrientes. Ela acaba
você acaba perdendo esses nutrientes dela. E ela acaba oxidando, fazendo mal em vez de fazer bem. É o que acontece com o trigo. Ele fica muito tempo e acaba oxidando aquela farinha. E aquela farinha acaba prejudicando o nosso intestino, nossa alimentação. Então, se a gente conseguir o grão, triturar ele, daí fazer nosso pão, com certeza nós vamos ter muito mais nutrientes e não vai ter aquela intolerância. Claro que se uma pessoa já desenvolveu uma intolerância, não é de uma hora para outra que isso acaba assim. Mas eu creio que se ela conseguir fazer isso, a tendência é ela não ter tanta intolerância, né? Porque às vezes as pessoas fazem também farinhas de grãos. Pegam vários grãos, fazem a farinha e deixam lá guardado, não tem pano. Você até pode fazer essa farinha de grãos, mas o importante é que você consuma no máximo em uma semana aquela farinha, não fazer muita farinha, porque você acaba perdendo os nutrientes, elas acabam oxidando. Porque enquanto ela está dentro a farinha está dentro da semente, ela está protegida. Mas quando ela sai da semente, ela já perde aquela proteção. Então, gente, existem várias formas de nós germinarmos, vários utensílios que nós podemos estar utilizando. Então, não existe desculpas para não fazer grãos germinados. Pode fazer numa peneirinha, pode fazer no vidro, pode fazer de vários jeitos. Tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Só reforçar aí com o pessoal, Yolanda, essa questão de quando perceber que não tá bom para o consumo, né? Que às vezes as pessoas, mas tem cheiro, né? O meu grão não ficou estranho, né? Tem alguma coisa, assim, fita, né? O grão, bem, né? Antes de você utilizar, é sempre bom você cheirar o grão, se ele não está com cheiro ruim. Tá? Ele fica com um cheirinho de sementes mesmo crua, né? Fica aquele cheirinho de semente. Agora, se você vê que está com um cheiro de podre, sim, então não tá bom. Então, é sempre bom a gente cheirar antes de consumir. Tá? Mas é muito difícil ele estragar dentro da geladeira. Muito difícil. Tá? A menos que você deixe a água parada. Então, você, antes de colocar na geladeira, você dá uma olhadinha embaixo, ver se não escorreu água. Se vê que escorre água ali embaixo, então é porque ele não está bom. Não deve guardar assim, deixa escorrer bem a água. Geralmente, escorro a água, depois que eu escorri bem, eu deixo ele ali umas 2 horas ainda aqui em cima do escorredor de louça, para depois colocar na geladeira. Inclusive, gente, eu comprei uma geladeira só para colocar meus grãos germinados, minhas sementes, para não estragar, porque fora da geladeira estraga muito fácil, né? Às vezes, principalmente eu moro aqui no Maranhão, e no Maranhão é quente, então acaba estragando muito mais fácil as coisas, as verduras, né, as sementes. Então, por isso que eu costumo guardar na geladeira. Pessoal, quem levantou a mão aí, pode estar abrindo o microfone, porque a Yolanda, ela não está vendo, ela não consegue visualizar as mensagens, tá bom? Nem visualizar as mãos. Então, vocês podem estar se abrindo o microfone e fazendo as perguntas, beleza? Yolanda, boa tarde. Meu nome é José. Boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito desse tempo que fica de molho os grãos. É somente por 8 horas ou somente uma noite? Uma noite é o suficiente. Eu já vi gente falando que deixa até 24 horas, mas não há necessidade, porque eu já tentei fazer isso e ela afoga a semente, ela não germina. Então, 8 horas é o suficiente. Você coloca à noite, quando for no outro dia pela manhã, você escorre aquela água, dá umas 3 lavadas nela, e daí você já coloca para germinar. Então, não preciso depois, na noite seguinte, colocar de molho novamente? Não. Só tá lavando ele, só? Só lava ele e escorre. Lavou, né, que nem aqui, ó. Lavou, coloca lá, escorre, né, e coloca lá de volta no escorredor de louça. Eu, no caso, utilizo aqui, gente, o escorredor de louça, mas você pode colocar até no cantinho da pia mesmo. Sim. No cantinho da pia, pode deixar ali. Pode pegar um potinho como esse daqui, ó, e deixar assim, tá? Para poder escorrer a água. Pode colocar numa peneirinha assim, ó, também, entendeu? Então, existem várias formas que você pode estar utilizando. A gente só não pode deixar de fazer, né? É que eu achei que tinha que colocar de molho novamente. Então, não precisa, é só uma vez. Só uma vez. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde, Yolanda. Tá me ouvindo? Sobre depois ficar lavando,
você disse põe para germinar, depois da primeira lavada de 5 vezes, né? Seria, pôr para germinar, seria colocar num lugar escuro, certo? Não, assim, ó, você lava, tá? Coloca a água lá embaixo da torneira, lava, chacoalha, joga aquela água fora, tá? Aí você deixa embocado assim, ó. E põe alguma coisa em cima para ficar como se fosse escuro. Aí, eu geralmente não coloco nada, ele germina sozinho. Eu deixo numa pia que eu tenho lá nos fundos, aqui na área dos fundos, tem uma pia, então é lá onde eu deixo, porque lá ele fica mais escurinho, mais fresquinho, então eu não cubro, não coloco nada, porque lá já fica mais escurinho. Mas ele germina mesmo sem você colocar nada por cima, ele germina, só que ele costuma germinar melhor quando ele está no escurinho. Certo. E depois você falou mais 2 vezes no dia, de tarde, lavar novamente, e depois à noite. Eu geralmente assim, ó, pela manhã, meio-dia e à noite. Aqui no Maranhão, agora é época de seca, é muito seco, então eu lavo 3 vezes. Mas na época, quando está chovendo, o clima está mais úmido, 2 vezes é o suficiente, tá? E depois... cada vez você lava 3 vezes. 3 vezes, que você tinha dito. Lava uma vez, escorre. Lava outra vez, escorre. Lava outra vez, escorre, e daí põe de volta. Aí, nesse final do dia, pro dia seguinte, já teria que estar germinando. Daí ficou um dia inteiro lavando, no segundo dia, a maioria das sementes já estão, quando ela vai germinar, ela já vai estar germinando. A maioria. Aí a partir daí, põe na geladeira para continuar a germinação na geladeira. Não, daí por exemplo, como eu falei, né? Essas sementes de alfafa aqui, e essa de trevo, né? Eu coloquei elas de quarta para quinta-feira. Eu coloquei elas de quarta para quinta-feira, de molho na água. Na quinta-feira pela manhã, eu escorri a água, lavei umas 3 vezes, né? E escorri a água. Aí, deixei ali, fiquei durante a quinta-feira o dia todo lavando. Na sexta-feira, elas já estavam todas germinadas. No sábado, eu já poderia ter guardado na geladeira. Tá? Já poderia ter guardado na geladeira. Eu só não guardei na geladeira porque eu queria que elas estivessem um pouquinho maiores para poder mostrar para vocês. Né? Olha só, encheu aqui o vidro. Tá? Mas não há necessidade, eu já poderia ter guardado na geladeira no sábado pela manhã. Tá? Eu poderia ter guardado. Mas é melhor esperar mais ou não? Não há necessidade. Porque assim, quanto maiores, mais tempo elas ficam germinando, aos poucos ela vai diminuindo o valor nutricional. Então, quanto mais rápido você consumir, mais nutrientes você vai estar comendo. E quando põe na geladeira, continua com voal ou uma tampa? Não, eu tampo. Aí eu pego a tampa, né? Coloco a tampa, do vidro mesmo, e deixo lá. Eu não fico lavando. Tem gente que continua lavando. Eu não tive boas experiências em ficar lavando. Por exemplo, fenogreco. Eu tinha umas sementes que eu ganhei da minha irmã, nossa, germinaram muito bem. Estavam lindinhos, maravilhosos dentro da geladeira. Aí eu resolvi querer lavar ele, né? E escorri bem tudo, mas mesmo assim ele ficou com cheiro ruim. Eu tive que jogar fora um pouco das sementes que ainda ficaram, né? Então eu prefiro não lavar, deixo na geladeira, ela continua germinando mais lentamente, mas ela se mantém ali na geladeira. Certo. O ideal é você consumir em torno de uma semana. Você consumir, que daí você vai estar pegando todos os nutrientes dessas sementes. Certo. Tá bom. Agora, nós querendo fazer as receitas, né, do programa, a gente pode, então, fazer essa germinação com um pouquinho mesmo, num vidrinho pequeno, para não perder, né, vamos dizer, porque a gente no outro dia quer fazer outra experiência, né, aí isso aí seria para usar só em um dia, e então pode ser aquela quantidadezinha pequena mesmo, né? Pode. Eu faço muito, porque eu consumo muito grão germinado, eu consumo muito. Isso aqui, para mim, dá uns 5 dias. Que legal. Faço muita salada, porque como a minha alimentação é alimentação crua, né, então eu uso muitos grãos germinados. Em todos os meus pratos eu sempre coloco grãos germinados. Ah, entendi. Tá certo, Yolanda, tá certo. E aí, só a última dúvida, sobre o caso da peneira e da vasilha, você pode pôr sem tá, como é que eu vou dizer, no caso, não vai estar tampado, né? Aliás, uma tampa, mas não precisa estar, não pode estar totalmente tampado, né? Tem que ser entrando ar, né? Você falou. Na peneira, no caso, você não vai germinar no vidro, você vai germinar na peneira. Dentro da peneira.
Isso, dentro da peneira. Eu só coloco um paninho por cima. Só um paninho. É um paninho por cima para não sentar bichinhos ali e ele também fica respirando, né? Sim. Aí o processo é o mesmo, lavar 3 vezes. Tá? O processo é o mesmo. E aí depois que tá pronto, eu posso colocar num vidro. Aí você coloca num vidro e põe na geladeira. Na geladeira. E pode ser também um Tupperware? Não. Ou tem Pode, que ser é o utensílio que você tem aí. Tá. O utensílio que você tem aí. Tá jóia. O grão de bico entra nesse de mais rápido, né? Não, o grão de bico, como é uma semente maior, ele costuma demorar um pouco mais para germinar. Olha só, ele está todo germinado. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está germinado. Só que ele demora um pouco mais para germinar. Então, o grão de bico, eu coloco ele de molho por 8 horas. Depois de 8 horas, eu escorro bem a água, deixo escorrer bem. Aí eu tampo o grão de bico e deixo na geladeira, germinando dentro da geladeira. Ele demora mais tempo para germinar, mas ele germina. Só que assim, ó, porque eu nunca consegui fazer germinar grão de bico fora da geladeira sem que ele estragasse. Nunca. Sempre estraga. Então, por isso, o único jeito que eu consigo fazer ele germinar é dentro da geladeira. Tá? Isso daqui, acho que faz mais ou menos um mês que ele está aqui, ó. Tá? Eu já vou consumir ele. Né? Já consumi algumas vezes ele. Ele continua germinando. Ele está praticamente todos os grãos germinados. Entendeu? Então é como a quinoa, né? A quinoa e a semente de girassol descascada e o trigo sarraceno, eu sempre germino numa peneirinha assim, ensaco ele, deixo de molho por 8 horas. Depois de 8 horas, eu escorro a água, coloco aqui na peneira e coloco a vasilha toda, assim, a peneira que está embaixo, né? E saco ele, amarro aqui, para ele não, porque a geladeira suga muito a umidade, e deixo lá dentro da geladeira. Ele vai germinar lá dentro da geladeira mesmo, e não vai estragar, porque sempre fica com cheiro ruim, tanto a quinoa como a semente de girassol descascada. Só que assim, ele germina, uns 3 dias ele já está germinado. Mas o grão de bico você tampa, por que a diferença? O grão de bico eu tampo porque ele demora muito. Demora mais ainda. O grão de bico, você pode fazer o mesmo processo. Tá? Entendi. O mesmo processo. A única coisa é que ele demora bem mais para germinar. Ele leva mais ou menos uma semana para ele começar a germinar. Esse daqui eu até achei que não fosse germinar, mas eu resolvi deixar um pouco mais de tempo. Aí eu vi que começou a germinar. Entendeu? Entendi. Tá bom. Muito obrigada, Yolanda. Isso aí são essas técnicas aqui, coisas que eu fui aprimorando ao longo do tempo, fui observando, porque a gente ouve muita coisa por aí, aí você vai adaptando ao seu jeito, né? Então, esse foi o jeito que eu consegui me adaptar com essas sementes. Certo. Yolanda, só recapitulando, no caso, a pessoa pode tanto germinar nessa peneirinha, como no vidro, não é isso? Pode, as duas formas funcionam. E aí, quando você vai para a geladeira, você não precisa mais estar lavando, você já deixa ele limpadinho. Eu não fico lavando. Eu ouço muitas pessoas falando que tem que continuar lavando mesmo dentro da geladeira. Eu prefiro não lavar, porque as experiências que eu já tive de continuar lavando mesmo dentro da geladeira, acabou estragando os meus grãos. Então, eu prefiro não lavar dentro da geladeira, eu deixo assim. E quando eu vou consumir, às vezes eu dou uma lavadinha nela. Quando eu vou consumir, eu dou uma lavadinha e consumo. Mas não há necessidade de estar lavando não, que não, pelo menos na minha experiência, ele não estraga. Mas no caso, antes dela terminar, você tem que lavar 3 vezes por dia, não é isso? Antes de colocar na geladeira, tu tem que estar lavando. Depois que vai para a geladeira, ele fica lá tampadinho, aí não fico lavando, não. Começou a germinar, e aí você já tampa e deixa na geladeira, ele vai continuar a germinação, mas mais lentamente, não é isso? Isso. E assim, gente, a Yolanda, ela mora no Maranhão, é muito quente, né? E em lugares assim mais frios, Yolanda? Porque a gente tem pessoas que moram... Por exemplo, agora, eu não sei como é que está na região sul, né? Mas eu ouvi dizer que está meio frio. Então, na época fria, né? Na região sul, lugares mais frios, ele demora um pouco mais para germinar. No caso, essa é a velocidade de germinação aqui no Maranhão, que é um lugar quente. No caso, se o tempo estiver frio, não tem necessidade de colocar na geladeira, não é isso? Aí não precisa. Aí não precisa estar colocando na geladeira. Então, por exemplo, se tu mora num lugar frio, você demora um pouco mais de tempo para germinar, não precisa estar guardando na geladeira, não. Tá? Agora, se esquentou, você vê que o clima esquentou, aí tu guarda na geladeira. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode estar abrindo o microfone e estar perguntando para a Yolanda, tá bom?
Eu tenho uma dúvida. Boa tarde. Boa tarde, Wanda, meninas. Quando você falou do processo de separar, por exemplo, as casquinhas, eu chamo de casquinha, não lembro o termo que você utilizou. Por exemplo, do moyashi, do feijão moyashi. Eu já fiz e eu percebi que depois de 4 dias, por exemplo, na geladeira, ele já não tinha aquele aspecto mais bonito do começo, né, do consumo. Então, eu já não queria mais consumir. Então, assim, eu nunca separei essas casquinhas. Aí minha pergunta, de repente, é essa, né? Tanto para o feijão como para outros grãos, essa pelezinha, essa casquinha, ela interfere no processo de deterioro, no processo de que estraga mesmo? Olha, não tem problema, se quiser comer as casquinhas, não tem problema, é fibra, né? Não tem problema. Eu gosto de tirar porque eu acho mais bonitinho, assim, as casquinhas, e eu tenho a impressão como é uma parte morta dela, né, a parte morta da planta, das sementes, eu tenho a impressão que ela entra em decomposição, aí a tendência de estragar mais fácil, entendeu? Então, por isso que eu tiro as casquinhas. E a mesma coisa em relação aos feijões, é importante retirar as casquinhas, porque eles costumam ser indigestos, principalmente a lentilha, né, a ervilha, o grão de bico, feijão moyashi, feijão açúcar. Então, ele pode, sim, dar gases. Por isso que é importante tirar as casquinhas. Uma das questões também que eu tiro é por causa disso. Mas essas sementinhas menores não tem tanto esse problema. É mais os feijões em si. Seria o grão de bico, a lentilha, a ervilha, né? Esses aí, que eles costumam, as casquinhas serem digestas. Por exemplo, o grão de bico mesmo, como é que eu faço para tirar as casquinhas? Eu coloco, eu costumo usar esse pano aqui, ó. Coloco aqui em cima de uma tábua, coloco o grão de bico aqui, dobro o pano e pego um rolo de macarrão, um rolo desse de esticar massa, né? E vou amassando, vou rolando em cima da semente, aí ela solta as casquinhas. Da lentilha também dá para fazer a mesma coisa. Só que ela acaba quebrando muito a lentilha. A lentilha, você lavar várias vezes, ela vai soltando as casquinhas. A ervilha também, a mesma coisa. E os feijões também, você pode estar fazendo isso. Claro que não vai ficar você faz isso quando você for usar. Agora, para guardar, não é bom fazer isso, porque você acaba quebrando as sementes um pouco. Né? Daí pode estragar a semente. Então, você vai usar hoje, aí você pega aqueles grãos, coloca aqui, coloca o pano por cima e faça o rolo assim por cima. Aí depois você lava bem e tira as casquinhas. As casquinhas costumam boiar. Aí você tira as casquinhas. E já teve vezes de eu pegar e tirar as casquinhas do grão de bico uma por uma. Né? Procuro tirar o máximo possível. Estou tirando uma por uma, molho ela sai bem fácil. Até a terapia, né? Eu costumo fazer isso também. Às vezes eu deito na rede ali e fico tirando as casquinhas. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pessoal, se ficou com dúvida, aproveita a aula para tirar, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, mas não fiquem com vergonha, tá bom? Não, tem que ser sem vergonha de vez em quando, viu? Não entendeu, pergunta de novo, a Yolanda está aqui para estar ajudando vocês, beleza? Podem abrir o microfone e falar, porque a Yolanda ela não consegue ver a mãozinha de vocês, tá? Gostaria que repetisse, por favor, o Instagram dela. É o canal no YouTube. O nome do canal é Cultivar para Comer. Tá? Não entendi, desculpe. Cultivar para Comer. Cultivar para Comer. Tá ótimo. Obrigada. Tem muitos vídeos lá, inclusive de germinação, de alimentação viva, né? Muitas receitas de alimentação crua. Mesmo que as pessoas, não, eu não sou crudivorista, mas pode comer as saladas maravilhosamente. Fica uma delícia. Né? Tá bom. Tá, obrigada. Eu gostaria de saber sobre esse processo de tirar as casquinhas dos grãos, com os grãos que já ficaram de molho, mas ainda não estão germinados, ou os que já estão germinados? Eu não entendi essa parte. Não, assim, eu faço isso, por exemplo, aqui está o grão de bico, já está germinado. Tá? Então, eu vou usar o grão de bico, aí eu tiro as casquinhas. Entendeu? Eu não costumo tirar as casquinhas antes. Eu tiro as casquinhas quando eu vou consumir. Então, eu tiro quando já está germinado. Já germinado. Então, eu tiro as casquinhas daquela quantidade de grãos que eu vou usar na minha refeição. Mas aí, passando o rolo, assim,
você falou que pode quebrar alguns grãos, né? Por isso... Essa parte que está germinada? Isso, não, mas não tem problema. A questão é exatamente por isso que eu faço isso somente com os grãos que eu já vou consumir, porque se eu quebrar, ele não vai estragar, eu vou usar ele assim mesmo, só tiro as casquinhas, né? Eu tiro as casquinhas e uso. Agora, se eu fizer com todo ele, mas não vou usar, eu vou guardar, ele para o processo de germinação, porque eu quebro a semente. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu só faço isso com os grãos que eu vou utilizar. Assim como da lentilha, da ervilha, né, esses outros grãos. Tá ok, obrigada. Tá ok. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria de saber aonde que ela mora aqui no Maranhão, porque eu sou do Maranhão também, eu queria saber. Imperatriz. Eu gosto dessa mãozinha. Eu sou de São Luís, já queria fazer o convite, tá bom. Eu moro em Imperatriz. Desde 2005 eu moro aqui em Imperatriz. Ela faz parte do Maranhão. Imperatriz é famosa, né? Pessoal, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone e perguntar, tá? Aí, Yolanda, ela também está com a gente num programa de desinflamação, que a gente faz parte, a gente estendeu esse convite para estar ajudando vocês a aprender a germinar, que a gente sabe que é um processo muito importante, que vocês precisam estar adicionando na alimentação de vocês, porque a gente sabe que está melhorando aí muito esse processo inflamatório do organismo, porque esses alimentos, eles têm muitas enzimas, proteínas, e que vão servir aí para te ajudar a restaurar as doenças aí no seu corpo, né? E a gente tem trabalhado com grupos de desinflamação, de dieta crua, tem com a Eladi, tem a Yolanda também que trabalha com isso, e a gente vem acompanhando, e a gente tem tido muitos testemunhos de pessoas que se beneficiaram, inclusive a Yolanda, né, Yolanda? Ela aderiu a essa alimentação, porque ela hoje está bem melhor com relação à saúde dela, né, Yolanda? Sim. Yolanda teve um processo inflamatório, que ela falou que trabalhava muito sentada e teve um desgaste na cabeça de fêmur, né? Bursite na cabeça de fêmur, artrose de quadril. Eu não digo que eu me curei, gente, porque eu não fiz mais exames. Mas nunca mais senti dor. É claro que a alimentação é somente um dos 8 remédios da natureza que Deus dá, né? É importante a gente estar incluindo, o ar, a gente tem que respirar melhor, né, a gente fazer também a questão ter esse contato com a natureza, e a alimentação, que também é essencial, beber água, a questão da mastigação, né, que é importante você estar mastigando bem esses alimentos, para que eles sejam melhor absorvidos pelo nosso organismo. Então, são testemunhos de muitas doenças, inclusive eu tive um problema muito grave de depressão pós-parto, tive também a questão da síndrome do pânico, eu tive problema de anemia, depois que eu tive meu filho, e aí quando eu engajei nessa dieta também de consumir mais cru do que cozido, a gente percebe a diferença na saúde da gente. Então, eu agradeço, Yolanda, por você ter doado esse seu tempo para estar ensinando mais um pouquinho sobre germinação. A gente tem um grupo de desinflamação também, a gente está inclusive com as inscrições abertas para o próximo, a primeira turma está sendo sucesso, pessoal, parabéns vocês que estão aqui, estamos muito felizes aí pelo apoio de vocês. E a Yolanda tem o canal do YouTube, né? Cultivar para comer. É muito Cultivar bom. para comer. Entrem lá, se inscrevam, ativem o sininho. Lá vocês vão ter ideia de como está preparando também e utilizando esses germinados, tá bom? Eu vou deixar aqui. Você tem como colocar aí eu vou deixar aqui no bate-papo, quem quiser entrar no grupo que não conhece, pode estar entrando também. Mas aqui tá difícil para abrir, deixa eu ver aqui, achei. Tem o grupo do Desinflame-se, quem já conhece a Eladi, a Celina, eu estou trabalhando há um bom tempo também com elas, mas eu apareço menos. Gosto mais. Elas são maravilhosas, vocês são maravilhosos, viu? Eu sempre falou em alimentação saudável, lá estou eu. Sempre estou procurando aprender, gente. A gente nunca deve parar. A gente sempre tem que investir, a gente sempre aprende um pouco mais. Isso, antigamente, a gente fazia esse trabalho de forma gratuita, mas, assim, dava muito trabalho, porque tinha muitas pessoas que entravam e que, às vezes, só estava ali para curiar, mas realmente não estava ali a fim de ser feito, né? E tem um gasto também por conta disso, né? E aí, a gente cobra um valor bem baixinho, assim,
incentivo para quem quiser estar participando e estar ajudando a gente a estar levando esse trabalho adiante para outras pessoas. E, Yolanda, você quer falar mais alguma coisa, concluir? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A mensagem que eu queria deixar para vocês é: invistam na saúde de vocês, tá? Enquanto vocês conseguem investir. Não espere piorar a situação de saúde para daí querer fazer mudanças. Muda enquanto há tempo, tá? E invistam, pesquisem, vão atrás, procure colocar em prática os 8 remédios da natureza. Eu, por exemplo, pratico academia, eu vou de segunda a sexta, todos os dias. Faço academia, faço musculação, faço aeróbica, né, dormo cedo, tomo bastante água. Então, assim, a gente tem que procurar investir na nossa saúde. Eu quero viver até os 120 anos, se der um pouquinho mais, se Jesus não voltar antes, entendeu? Mas, para eu chegar lá, eu preciso investir agora. Não adianta eu chegar lá na frente que eu investi. Mas não importa a idade que você tenha. Mude hoje. Mude hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Inclua os grãos germinados na alimentação de vocês. É muito bom. Você fez uma vez, não deu certo, tenta de novo. No começo eu errei muito. Até que eu acertei, até que eu comecei a acertar. Entendeu? Então não desista. Ah, não deu certo, eu não consigo fazer. Não desista, gente. Persista. Uma hora você consegue. Vá atrás, pesquisa. Tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá certo? É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Então, muito obrigada para você que se dispôs desse tempinho para cuidar da sua saúde, para se amar, para aprender mais um pouquinho, que a gente sabe que é uma sementinha que a gente planta hoje, que amanhã você vai compartilhando e ela vai crescendo, se tornando uma árvore linda e maravilhosa. Então, gratidão por você estar aqui, obrigada, Yolanda, e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.